agora também a gente vai conversar com a Ticiane Soares. Ela é psicóloga, gente, faz parte da equipe Clinefro também. O teresinense nos últimos tempos, né, tem vivido uma semana de dias muito difíceis, né? Com a perda precoce de muitos entes queridos, né? Por conta da Covid, por conta de doenças também que já tinham, né? Infelizmente. Perder uma pessoa querida e um ente familiar é um modo repentino, de um modo assim meio que repentino, deixa muita gente abalado. E o luto pode acabar sendo prejudicial em alguns casos, né? Por isso, hoje, a gente resolveu trazer esse assunto também para compartilhar com vocês. E nós convidamos a psicóloga a doutora Ticiane Soares. Ela é, inclusive, como eu já falei para você, parte dos profissionais da Clinefro. E a gente fala com ela agora. Bom dia, Ticiana. Deixa eu sentar aqui para a gente conversar melhor. Ticiana já esteve aqui no programa, né, Tici? Já. Minha querida, Já, bom dia. Prazer estar junto com você novamente, minha maravilhosa. O prazer é todo meu. Saudade de você, que bom que você está aqui, Tici. Bom, Tici, o luto em si, a palavra luto já é algo que causa um certo arrepio para muitas pessoas, né? Eu queria começar perguntando para você, por que esse luto causa essa comoção grande nas pessoas, né? As pessoas não conseguem lidar muito bem com o luto. É verdade. O luto é um processo de adaptação, né? É uma reelaboração de vida. E essa quebra repentina, ela causa muito desconforto, né? Então, a gente vai precisar dar um novo sentido para a nossa vida, um novo significado. E como você falou, relacionado às mortes repentinas, elas são bem mais duras, bem mais sofridas e difíceis, porque ela tira da gente o direito da despedida, né? Do último abraço, de dizer aquelas palavras que não foram ditas, que ficaram no ar, o que a gente ia dizer e não disse, né? Tira da gente as possíveis reparações de vida, né? Os ajustes e pendências de vida. E a gente nunca está preparado para perder. E isso faz a gente sofrer, né? A gente não sabe lidar com isso. Especialmente o luto por morte, né? Porque a gente tem outros tipos de luto também. Mas o luto por morte, ele é muito sofrido porque a gente vai precisar viver com a ausência daquela pessoa que se foi. E a gente não está acostumado a lidar com a finitude da vida. E isso a gente vem vivendo agora diariamente, né, Tici? Muito luto por morte de pessoas queridas, e isso faz com que as pessoas possam adoecer também, né? Exatamente, porque a gente tem o luto normal e o luto complicado. O que é o luto normal? No início, quando a gente perde aquela pessoa, a gente tem aquela negação, aquela revolta, a gente briga com Deus, a gente se questiona, né? Mas com o tempo a pessoa vai se adaptando àquela rotina sem aquela pessoa, né? Os questionamentos, as angústias, elas vão dando espaço para a saudade. Aceitação, né, Tici? A pessoa vai aceitando. Exatamente. Porém, tem também o luto que é complicado, é um luto mal elaborado e pode sim trazer prejuízos para a sua vida física, social, emocional. Aí entra a questão do profissional de saúde para dar uma força, porque a gente tem sim a possibilidade de se sentir acolhido com família e amigos. Porém, em alguns casos é importante sim a ajuda de um profissional da saúde, um psiquiatra, um psicólogo, para a pessoa reelaborar esse luto e trazer de volta à sua vida aquilo que antes se perdeu. E Tici, infelizmente, nos últimos 2 dias, nós perdemos uma pessoa muito querida, né? E estamos vivendo um luto coletivo, né? É um luto coletivo, algo que comoveu o estado inteiro, a cidade inteira, né? Como que a gente pode lidar com esse luto coletivo? O luto coletivo, ele causa uma comoção muito intensa em muitas pessoas. E não precisa necessariamente que a pessoa enlutada tivesse um vínculo com aquela pessoa que se foi. Fosse próximo, né? Porque o prefeito de Teresina, ele era uma pessoa próxima, entre aspas, de todo mundo, mas não conhecia, mas ele causou um luto coletivo no nosso estado, na nossa cidade. Exatamente. É importante a gente frisar, Stefânia, que o luto, ele é muito particular.
cada um vivencia o luto de uma forma diferente, Olha né? só. Tem pessoas que, se você observar, elas choram, elas extravasam, elas botam para fora, elas verbalizam. Outras pessoas não, elas ficam mais introspectivas, ficam mais caladas. Cada um vivencia de uma forma, até porque as dores são diferentes, né? A minha dor é diferente da sua, que é diferente de outras pessoas. E isso é algo muito individual. Para a gente lidar com o luto, é importante que a gente vivencie esse luto, né? Que a gente acolha a nossa dor, que a gente entenda que essa dor, ela é normal, né? A gente não precisa ser forte o tempo todo, a gente não precisa dar conta de tudo o tempo todo, né? E para amenizar esse luto, a gente pode fazer pequenas homenagens, né? Escrever, por exemplo, sobre a pessoa ou para a pessoa que se foi. Eu falo também da carta do perdão. Às vezes você queria ter dito uma coisa para aquela pessoa, pedido perdão, ou só falado algo, você pode escrever, ou dizer, eu te perdoo por isso, vai em paz. É Você como se pode fosse fazer um o prato alívio, preferido né, daquela Tícia? Um alívio pessoa. que a pessoa vai tendo, né? Exatamente. Você pode fazer e visitar o local que aquela pessoa gostava e você sentir a presença daquela pessoa, mesmo ausente, né? Você Tícia, pode agora, falar. muitas pessoas falam desses dois tipos de luto que você acabou de citar aqui pra gente, que é o luto que a pessoa extravasa, que a pessoa chora, bota pra fora. E as pessoas que não conseguem fazer isso. E dizem que é a pessoa que não consegue extravasar, que a pessoa que fica calada, fica na sua, é pior. É verdade, realmente isso, que a pessoa que não consegue colocar pra fora pode ser pior, pode se tornar algo patológico? Existe um luto que a gente chama de luto inibido. Aquela pessoa, naquele momento da perda, ela acha que eu tenho que voltar para a minha vida e eu vou ficar com aquela que a gente chama positividade tóxica. Ah, tá tudo bem, eu estou ótimo. Só que, futuramente, numa outra perda, pode ser qualquer outra perda, a perda de um emprego significativo, a perda de um amor. Esse luto que não foi vivenciado naquela época pode retornar com força total nessa nova perda. Então, é importante que a gente vivencie o nosso luto para a gente não viver de luto. E a gente não precisa estar demonstrando para ninguém que está 100% bem o tempo todo. A gente pode sim ser frágil, a gente pode sim ser vulnerável, porque está tudo bem. Entendi, Tícia. É complicado, né? Mas agora outra É pergunta sim. que eu queria saber de você. A quando que a gente tem que perceber familiares ou até a própria pessoa mesmo que precisa procurar uma certa ajuda, um certo acompanhamento, né? Por conta de um luto. O luto, ele não tem um prazo de validade. Ele não tem meses determinados para acabar, né? Eu conheço pessoas que viveram o luto 5 anos, por exemplo, que depois desses 5 anos começou a elaborar esse luto, né? Então, quando a gente percebe que aquele familiar, ele passa a não conseguir mais seguir as tarefas diárias do dia a dia, ele tem uma dificuldade maior para levantar da cama, para tomar um banho, ele tem uma dificuldade para retornar às suas atividades de trabalho, de estudo. Quando você percebe a mudança de comportamento, ele gostava de ir para lugares tais e de repente não quer ir mais, gostava de cantar, não canta mais, gostava de ler, não lê mais. Então, essas mudanças de comportamento, depois de um determinado tempo, elas precisam ter um olhar mais delicado, né? E sim procurar ajuda. Então, se você sente que precisa de ajuda, procure ajuda. Você percebeu isso no outro? Sugira, fale abertamente, né? Que você acha que aquela pessoa precisa de uma ajuda mais específica naquele momento para poder elaborar suas dores. Entendi, Tícia. E como você falou, não tem tempo determinado para luto, né? Então as Tem pessoas que não. estão ao redor têm que respeitar o momento de cada pessoa, né? Exatamente. Inclusive, Stefania, eu queria falar uma coisa que chocou todo mundo nesses últimos dias. É claro, a gente teve uma perda muito significativa, muito grande, né? Mas é em relação às fotos que foram compartilhadas, né? Isso me choca muito, me toca muito, porque a gente precisa pensar na dor das famílias. Com As famílias que certeza. veem aquele tipo de foto, elas não precisam dessa exposição desnecessária, né? É importante frisar que esse compartilhamento de foto é crime, é vilipêndio de um cadáver, está no artigo 212 do Código Penal, pode levar de 1 a 3 anos de prisão mais multa.
Então, a gente tem que fazer uma reflexão. Se fosse comigo, se fosse um ente querido da minha família, um amigo meu, como eu iria me sentir se eu visse aquilo tudo? Né? Verdade, Então, a gente precisa ter um olhar mais cuidadoso para com o outro, ter mais compaixão das pessoas. Né? É totalmente desnecessário o compartilhamento de fotos. Se você tem uma foto dessa, apague do seu celular. Sugira que a pessoa tenha mais compaixão, entenda mais o lado da família, que é muito dolorido passar por tudo isso. É verdade, minha amiga. Ontem mesmo eu compartilhei um post também no meu Instagram falando justamente isso, né? Acho que as pessoas elas não pensam que qualquer momento pode acontecer com você também, com alguém próximo a você e que você não gostaria que isso acontecesse, que saíssem espalhando fotos e de um momento tão particular. Tice, muito obrigada mais uma vez por você estar aqui junto com a gente hoje. Você sempre muito querida, com energia ótima e volta sempre, tá? Tá bom, muito obrigada, muita paz e luz para todos vocês, viu? Tudo de bom. Um beijo, minha querida. Beijo. Ó, gente.